Você se considera uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Bom, a maioria das pessoas com certeza se consideram boas pessoas, né? A gente tem uma visão muito mais positiva do que negativa. E na verdade, né, por mais que a gente saiba e diga que todos nós temos defeitos, né? Esses defeitos eles podem ser interpretados de formas diferentes. Então, desde realmente de falhas, né, de coisas que eu sei que não são ideais, que não são boas, que não são tão legais assim, e eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Mas também nós muitas vezes cometemos erros, né, enfim, de conceito, de julgamento, de ações, né? Nós damos lá um passo errado, né? Temos uma atitude aí que não é considerada muito boa, que tem um impacto negativo, que pode ser desde uma coisa muito pequenininha, tipo, sei lá, furar uma fila, né? Fechar alguém no trânsito, né? Ou podem ser coisas graves realmente, cometer delitos graves, né? Até crimes. Então, o que eu acho muito curioso e algo que eu tenho me dedicado a entender um pouco mais, né, ultimamente, é essa questão do nosso julgamento sobre o bom e ruim, como se a gente fosse, como se nós seres humanos, né, fôssemos seres que a gente fala, a gente está sempre em constante evolução e tudo mais, mas como se o objetivo disso, dessas mudanças, forem a gente chegar no ideal, né, no modelo de perfeição. Acho que é essa a palavra, né? É como se todo mundo tivesse um objetivo de ser perfeito. E nós julgamos não só a nós mesmos, mas aos outros também, baseado nisso. Então, eu julgo o erro do outro por aquilo que eu tenho de acerto. Então, se uma pessoa, sei lá, tem um comportamento ruim, joga lixo na rua, eu vou julgar, e não estou dizendo que está certo, mas assim, eu vou julgá-la, né? Porque isso eu não tenho. Então, esse defeito eu não tenho, eu não jogo lixo na rua. Então, essa pessoa ela é ruim, né? Olha que comportamento horrível, essa pessoa jogou lixo na rua, isso é péssimo. Né? E aí eu crio um conceito de que essa pessoa é terrível, ela é um monstro, porque ela fez isso, porque eu não faço isso. Esse defeito, esse comportamento eu não tenho, mas com certeza eu tenho outros. E de uma forma geral, como a gente vive, né? Nós somos aquilo que a gente, nós somos as nossas crenças, principalmente baseado nos nossos valores, né? Do que é certo e errado, do que é bom e ruim. A gente cresce, né? Aprendendo aí, ouvindo das pessoas, dos pais, avós, das pessoas que nos cercam, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer ou não, como eu devo me sentir, como eu devo agir, o que eu tenho que querer, o que eu tenho que desejar. Então a gente cresce, né? Muito ainda na nossa sociedade, particularmente, tendo que se encaixar dentro de padrões, né, pré-moldados e prontos e pré-fabricados, e a gente sofre uma pressão terrível para caber dentro desses padrões, e a gente vive num conflito gigantesco de não caber nesses padrões, porque não foram feitos para nós, né? Então, é claro que tem coisas que a gente tem que agir de forma comum, existe um conjunto de regras, né, de legislação, sei lá, um código criminal, né? Então, existem as coisas que são comuns e que as pessoas não devem fazer, e existe uma legislação que a gente tem que seguir, que serve para todo mundo, e esses conjuntos de regras comuns, eles são necessários para um convívio em sociedade, né? Ainda são, e também é questionável, mas enfim, tudo isso tem o seu papel e tem a sua função. Mas existem muito mais regras e determinações além dessas escritas e homologadas aí, né, pelo governo, pela justiça, enfim, que são as regras culturais, né? Se a gente vai para um outro país, até para uma outra região, né? Nós vivemos num país que é feito de vários países, né? Então, uma pessoa que vive lá no Amapá, com certeza, ela tem um conjunto de regras culturais completamente diferentes de uma pessoa que vive no Rio de Janeiro ou que vive no Rio Grande do Sul, né? Desde linguagem, de comunicação, né? Da língua, do idioma, até o comportamento, tudo aquilo que é comum. Então, é muito comum que a gente siga esse conjunto e essas regras, né, que são escritas, né, e determinadas ou não, e que a gente julgue nosso comportamento, a nossa vida, a gente tende a seguir isso como sendo o certo ou o errado.
E muitas vezes a gente dá muito mais ênfase para aquilo que vem, né, pronto pra gente, né, essa informação de tem que ser assim, de fora, do que aquilo que vem de dentro, do que aquilo que eu realmente sinto que deveria ser o certo ou o errado para mim. Então nós vivemos ainda num mundo e numa sociedade que determina o tempo todo isso, né? A gente não é acostumado, a gente não aprende ainda a seguir a nossa intuição, o nosso coração ou a nossa mente. Nós não somos estimulados a pensar, a refletir, a criar e a realmente trazer os conceitos sobre a vida daquilo que faça sentido para mim. Né? Apesar da filosofia ser algo muito antigo, né, ainda não é praticada. Né? Pouco a gente vê, não só nas escolas, né, que deveriam sim ter principalmente esse intuito de ensinar as pessoas a pensarem e não só a transmitir uma carga lá de conteúdo, mas ensinar, né, as crianças a pensarem por si, pela sua própria cabeça, estimular a reflexão, enfim. Dentro de casos também não acontece, né? Pelo contrário, a gente sempre tem um conjunto de regras prontas a serem seguidas. E a gente que se vire nos 30 para poder caber dentro dessas regras e desses conceitos. Mas eu acho que a grande questão nisso tudo é porque quando a gente começa, né? Quando a gente tenta seguir tudo isso, essas regras prontas, todos esses modelos e tudo isso, começam a gerar muitos conflitos, porque o meu entendimento, ele é único, né? Ele é pessoal e ele é único sobre qualquer questão, inclusive sobre as questões comuns. E aí, quando eu começo a tentar ser perfeita, né, nesses conceitos externos, porque o interno não existe a perfeição, eu já sou perfeita do jeito que eu sou nesse momento, né? Porque é o que eu sou. Então, quando eu tento atingir esses padrões comuns, e tem pessoas que ainda elevam isso, né, muito mais, assim, que criam padrões de perfeições altíssimos, né, e se cobram demais por isso, e sofrem demais por isso, mas mesmo as pessoas que nem têm esses conceitos de perfeição tão exagerados, a gente está sempre tentando melhorar, evoluir, ser uma pessoa melhor, aprender a viver. E eu penso realmente que a gente distorce muito esse conceito, né, de evolução e de mudança e de melhoria, porque não é algo que seja como uma adaptação àquilo que eu estou vivendo, a minha experiência no planeta Terra, né? Parece que a gente tem a gente tem um prazo para conseguir ser perfeito. É como se a gente tivesse que chegar no final da vida sendo um ser humano assim iluminado, exemplar, né? Sendo uma pessoa sem absolutamente nenhum defeito, como se isso fosse possível. E não é possível justamente porque seria o oposto da perfeição, né? E a perfeição ela não existe porque a perfeição é um conceito que ela é relativo. Se você perguntar para 20 pessoas diferentes o que é perfeição, as 20 pessoas pedir exemplos, as 20 pessoas vão te dar exemplos diferentes, porque são conceitos, e conceitos são relativos de pessoa para pessoa. Então, o conceito de perfeição ele é relativo. É por isso que quem tenta ser perfeito vive uma pressão e vive uma frustração e uma angústia gigantesca, porque ela fica tentando atender padrões inalcançáveis, inatingíveis, né? E aí, a gente fica tentando lutar contra os nossos defeitos, né? E não que a gente não tenha que mudar ou melhorar aquilo que é possível para que a gente tenha mais satisfação e para que a gente tenha um convívio melhor, né, na sociedade de uma forma geral. Mas eu entendo, eu vejo muitas pessoas falando do bom e do mal como se uma pessoa fosse só boa e como uma pessoa fosse só ruim. E a gente tem esse conceito ensinado nos filmes, nas novelas, né, nas histórias, né, histórias e histórias também, né, distorcidas, de que você tem lá na novela o vilão e o mocinho, a mocinha, né? Você tem o bom e o ruim. E o vilão, ele é só vilão. E a mocinha é só mocinha. E uma coisa que me fez refletir muito sobre isso ultimamente, eu gosto muito de assistir séries, e tem uma escritora de séries, a Shonda Rhimes, que ela é fantástica, e foi ela que começou a me trazer muito esse olhar de pessoas, são boas e ruins, né? E quem conhece, né, alguns dos seriados delas, né? Eu assisti o Scandal e o Grey's Anatomy. E é muito curioso, porque os personagens, eles têm exatamente esse perfil humano. E é incrível de ver, né? Como a mesma pessoa, ela consegue ser muito legal em um momento e como ela consegue ser um ser humano detestável em outro. Tem vontade de matar a pessoa, né? E é isso na vida real, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a gente tenta rotular o bom e o ruim. Essa pessoa é ruim porque ela tem esse comportamento, essa pessoa é boa porque ela pensa ou age ou é assim.
E a gente fica tentando colocar só um rótulo ou outro. E na realidade, todo mundo tem um lado bom e todo mundo tem um lado ruim. Até uma pessoa, se você for lá sei lá, um assassino, uma pessoa que tenha, de repente, até nasce, né? Vamos tirar os casos patológicos, né? De crueldade, né? De psicopatia. Mas falando de seres humanos, né? Mais normais, tem pessoas que têm lá um comportamento muito negativo, digamos assim, prejudicial aos outros e a si mesmo, né? Que vem lá, enfim, cada um tem o seu histórico, tem os seus motivos para ser do jeito que é. E se a gente vai analisar, mesmo essa pessoa que pode ter muitas vezes um comportamento, né, que a gente julga ser muito ruim na maior parte do tempo, mesmo essa pessoa, ela vai ter momentos em que ela vai agir de uma forma correta, que ela vai ser legal, e que ela vai ter um gesto de bondade, que ela vai ser amorosa, ela vai sentir afeto e vai transmitir isso para alguém em algum momento. Então, mesmo as pessoas mais ruins conseguem ser boas, e mesmo as pessoas mais incríveis, maravilhosas, iluminadas, né, que a gente tem como modelo de ser humano, mesmo essas pessoas, em muitos momentos, elas vão agir como seres humanos e elas vão mostrar aí, né, o lado sombra delas e vão agir de uma forma negativa em algum momento. Então, ninguém é bom o tempo todo e ninguém é ruim o tempo todo. A gente pode ser um pouco mais um pouco mais outro, baseado nesses padrões que a gente tem como certo, como errado, como bom e como ruim, mas o fato é que todo mundo é um pouco de tudo. E uma das coisas que me ajudou, né, inclusive, né, pessoalmente, particularmente, a melhorar, eu acho muito, né, foi entender esse conceito e foi entender que esse conflito interno, né, do meu lado bom com o meu lado ruim, ele vai ser eterno enquanto eu durar aqui no planeta Terra, enquanto eu for um ser humano. Eu vou sempre ter esse conflito entre o certo e entre o errado, porque não tem como a gente ter um comportamento padrão. Nós não somos robôs para criar uma programação e agir sempre da mesma forma. Tudo aquilo que vem, né, que a gente vai vivenciando, os fatos, tudo aquilo que é externo, que eu não tenho controle, que é a maior parte da vida, eu posso sim olhar para mim, entender e tentar me conhecer, me controlar ou realmente trabalhar uma questão de conceitos, né? Para saber lidar com as coisas da melhor forma possível. E não quer dizer que em algum momento eu não vou ser uma pessoa que eu vou agir de uma forma ruim, que eu vou, sei lá, brigar com alguém, né? Que eu vou ser agressiva. Enfim, isso vai acontecer em algum momento. Mas eu acho que é essa eterna busca pelo equilíbrio. Então ninguém é bom o tempo todo, ninguém é ruim o tempo todo. E é importante a gente ter essa visão de que nós somos, a gente, no dia a dia, a gente vê só um recorte da pessoa, a gente vê só um momento daquela pessoa. No trânsito, a pessoa que te deu uma fechada, você vai achar que ela é um monstro, mas pode ser que seja uma pessoa incrível, que faz um monte de coisa bacana, mas naquele momento ela agiu de uma forma que a gente considera errada e por isso eu passo a enxergar essa pessoa de uma forma muito negativa. Mas lembra sempre disso, de que todo mundo é bom e de que todo mundo é ruim e que a melhor forma da gente lidar com isso é entender que isso é natural e que eu posso lidar com as coisas de uma forma consciente, fazendo com que fique mais fácil, né, agir e não reagir aos acontecimentos. Eu sou Ana Guedes, da Directiva Desenvolvimento Humano.